convidar vocês a abrirem a Bíblia de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8. Estamos então numa série de mensagens. E essa é a segunda dessa série de 7 mensagens. São as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós estaremos falando aqui sobre a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Encontrou aí? Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto tornou a viver. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Você pode orar comigo mais uma vez? Pai bendito, nós queremos te apresentar a nossa vida, queremos também te apresentar esse texto que acabamos de ler. Deus, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar, que o teu Espírito Santo possa trazer entendimento, possa trazer, Deus, também no meio das nossas vidas, não apenas o entendimento, mas que ele possa também nos levar a uma reflexão, de modo que nós possamos sair daqui, ó Deus, com um desejo, com um interesse, intuito de converter esse conhecimento em obras para o reino do Senhor. Por isso, fala conosco, Pai, de uma maneira especial. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos então na segunda dessas 7 cartas que Jesus envia para algumas igrejas na região da Ásia Menor. Esta região hoje compreende o país Turquia. Falamos de Éfeso na semana passada e hoje estamos falando da cidade de Esmirna. Cidade essa que foi edificada, foi construída aproximadamente 1000 anos antes de Jesus. Era uma cidade bastante populosa. Os estudiosos acreditam que na época do apóstolo Paulo, inclusive, acredita-se que o apóstolo Paulo tenha sido a pessoa que tenha plantado esta igreja, que tenha começado a igreja nesta cidade. E na época do apóstolo Paulo, acredita-se que essa cidade tinha em torno de 250 mil pessoas. Para aquela época, era muita gente. Hoje em dia, uma cidade de 250 mil pessoas nem parece tão grande assim, mas para aquela época era como se fosse uma metrópole para nós, né? Além disso, essa cidade, ela era uma cidade portuária, e as cidades portuárias, elas recebiam visita de muita gente por causa de transações comerciais. Então, normalmente havia nessas cidades gente de vários tipos de cultura. Então, no meio dessa miscelânea cultural, nós podemos aqui destacar mais algumas coisas importantes da cidade de Esmirna. Ela era uma cidade com grandes edifícios, com grandes templos, com coisas monumentosas, e no ano de 26 depois de Cristo foi construído ali um templo e dedicado também ao imperador romano chamado Tibério. Nessa época se começou a praticar com bastante veemência os cultos aos imperadores. Aqui ainda está no começo, está no início. A gente até viu semana passada, na igreja de Éfeso, a gente até trouxe ali a data certa, quando isso se torna uma norma no meio do povo romano. Mas aqui tem os primeiros indícios, os pontapés para que os imperadores fossem adorados. E daqui a pouco você vai entender a relevância de eu estar falando isso aqui, porque você vai ver que Esmirna era uma igreja altamente perseguida no meio do tempo em que ela viveu. Bem, o nome Esmirna vem do grego, Esmirna, que é exatamente um tipo de resina aromática que eles pegavam de algumas plantas e produziam um tipo de perfume, que era a mirra. É só a gente se lembrar, que é muito falado isso no Novo Testamento. É um tipo de perfume que era usado às vezes até para um certo tipo de
embalsamar determinadas pessoas. Então, por isso, essa cidade ganhou esse nome. Então, enfim, dadas aqui as primeiras informações históricas, né, e culturais dessa cidade, uma primeira coisa que vale a pena já começar falando, agora já dentro do nosso contexto, é que essa igreja é uma igreja que não teve nenhuma repreensão. Se você se lembrar bem, na semana passada, eu comentei aqui que no meio dessas 7 igrejas que nós estamos abordando, algumas delas são repreendidas, outras são elogiadas, e nós temos também algumas igrejas que vão passar pelas duas situações, que vão ser tanto repreendidas como elogiadas. Aquelas que são apenas elogiadas, como é o caso dessa igreja de Esmirna, nós podemos chegar a uma conclusão de que elas estavam então aprovadas, e são apenas 2 que estavam nesse status. Outras igrejas, a maioria delas, elas recebem algum tipo de correção, Jesus repreende, chama a atenção delas e mostra como elas podem mudar, como elas podem ser melhores, né? E em algum ponto também elogia, que é o caso da semana passada, como a gente estudou na igreja de Éfeso. Éfeso tinha as 2 situações, ela tanto foi repreendida como foi também elogiada, né? Mas a gente também vai ver outras igrejas que foram apenas repreendidas, eram igrejas reprovadas e que precisavam de um conserto urgente. E mesmo aquelas igrejas que haviam sido aprovadas, elas também recebem alguma orientação de Jesus, porque ninguém é 100% perfeito, né? Ninguém consegue viver de maneira irrepreensível e impecável, né? Então, essa igreja também recebe algumas orientações para que ela se mantivesse firme, ok? Bom, dado isso, nós comentamos aqui também na semana passada que todas essas cartas, elas seguem um padrão. Qual é esse padrão? Sempre Jesus se apresenta para elas, e sempre essa apresentação tem alguma coisa a ver com a realidade delas. Depois, Jesus começa a dizer que ele conhece alguma coisa daquela igreja. Depois que ele diz o que conhece, se ele está chamando a atenção, ele vai trazer algumas orientações para que essa igreja mude. E aí, quando ele termina de trazer as orientações, ele parte então para algumas promessas para aquela igreja, ou melhor, para os fiéis daquelas igrejas, né? Então, só como a gente relembrou isso, eu vou pular a apresentação de Jesus e vou passar aqui direto para a maneira como Jesus vai falando com os irmãos daquela igreja, daquilo que ele conhece, porque a apresentação dele vai daqui a pouco ser melhor compreendida na medida que a gente avançar com a explicação. Então voltemos aí no texto, Apocalipse capítulo 2. Vamos ler o versículo 9, que é onde ele já começa a dizer o que ele conhece dessa igreja. Então ele diz assim, conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se declaram a si mesmos judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pois bem, esse versículo 9 começa dizendo aqui então que Jesus conhece a tribulação daquela igreja. Jesus sabe quais eram os problemas, as adversidades que aqueles crentes enfrentavam, gente. E antes de eu começar a explicar o que eles enfrentavam, eu preciso dizer uma coisa para você nessa noite. Nós estamos diante de um Deus que conhece a nossa vida, que conhece o nosso caminhar, que sabe o nosso andar, sabe o nosso sofrimento, sabe as nossas alegrias, sabe como é a nossa vida. Eu tenho certeza que muitas vezes você saiu da sua casa e veio para a igreja com um sorriso no rosto, mas na verdade lá na sua casa você não estava com a intenção de sorrir, porque alguma coisa vinha acontecendo na sua vida, no ambiente familiar, no ambiente profissional, ou seja, lá onde quer que você estivesse, que estava te aborrecendo. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente tenta muitas vezes esconder isso, não quer ficar falando para as pessoas que a gente está enfrentando. Então a gente chega na igreja sorrindo, alguém pergunta, e aí, está tudo bem? E você até responde, sim, está tudo bem, graças a Deus. Mas o nosso Deus, ele olha dentro do teu coração e ele sabe o que você está enfrentando. Há momentos em que a gente pensa que está até sozinho, já percebeu? Há momentos que parece que o irmão não nota, a irmã não observa, o pastor não percebe, o marido não conseguiu captar que a esposa está triste, a esposa também não consegue captar que o marido está chateado. Mas nós estamos diante daquele que olha dentro de nós, que assim como disse para essa igreja, assim como disse para a igreja de Éfeso, e assim como nós vamos
sabe como nós andamos, como nós vivemos, e toma providência em nosso favor. Então essa igreja, Jesus diz: eu conheço as suas tribulações, eu conheço a luta de vocês. E sabe qual é a luta dessa igreja? A luta dela era a seguinte: veja comigo no final do versículo 9. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Esse era o problema que essa igreja enfrentava. Na época de Jesus, existiam 5 seitas judaicas. Quais eram essas 5 seitas? Aliás, seita naquela época tinha um sentido diferente do modo como nós tratamos hoje. Seita naquela época vem do grego, que é aireses. E essa palavra significa heresia, facção, grupo. Tá? Então eram grupos dentro de uma religião. Qual era a religião? Judaísmo. E quais eram os 5 grupos dentro dessa religião? Fariseus, saduceus, zelotes, essênios e samaritanos. Essas eram as 5 seitas judaicas. E o que acontece então quando Jesus chega? Quando Jesus chega, essas religiões, elas têm um pouco de privilégio perante o Império Romano. Elas podem professar sua fé, eles podem se reunir no templo, na sinagoga, podem se reunir nos outros locais onde eles realizavam seus cultos, tinham alguns privilégios. E na medida que surgem os cristãos, logo depois da morte e ressurreição de Cristo, esses primeiros crentes, eles começam também a continuar a se reunir em sinagogas, no templo, né? Eles continuam com esse padrão também de reunião. Os religiosos da época, principalmente os fariseus e saduceus, não gostam dessa ideia, porque o pessoal começa a olhar para esses cristãos e assimila eles como parte daquelas religiões da época. E o que eles começam a fazer? Começam a perseguir os crentes, começam a inventar mentiras sobre os crentes, começam a falar que os crentes não são nada daquilo que eles diziam, começam a bolar um monte de planos maquiavélicos para que os cristãos fossem perseguidos. Nós até comentamos aqui semana passada de um imperador romano que chegou a atear fogo em Roma e depois colocou a culpa nos crentes. Isso aconteceu no ano 70, né? Foi o imperador Nero em Roma. Então essas coisas aconteceram com muita força. E no primeiro século, para o segundo, até a metade, até o começo do quarto século, do terceiro século inteiro, os crentes ainda passaram por muitas perseguições. Eles começaram a se reunir escondidos. Eles iam para debaixo, né? Algumas cavernas que eram subterrâneas, que eram as catacumbas de Roma, que tem milhares de quilômetros, para vocês terem ideia, e por ali eles se reuniam escondidos, porque se eles se reunissem lá em cima, né, no normal, eles eram mortos, como a gente vai ver daqui a pouco o exemplo de uma pessoa que foi morta aqui, né? Então, os judeus perseguiam os crentes, e é por isso que Jesus está dizendo aqui: olha, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem, né, dos que se declaram a si mesmos judeus e não são. Então havia um grupo de judeus que se achavam, né, os bambambam, que se achavam aquelas pessoas que eram os escolhidos de Deus, e eles ficavam perseguindo os cristãos, ficavam inventando desculpa, ficavam inventando mentiras. Eles não queriam aceitar de maneira nenhuma que Jesus era o Messias. Então eles inventavam um monte de coisa, inventaram até que Jesus não tinha ressuscitado nada, que alguém foi lá e pegou o corpo dele e levou embora. Pagaram gente para poder propagar essas mentiras pelo Império Romano. Isso aí aconteceu naquela época. Então, esses crentes começaram a sofrer duras perseguições por conta dos judeus. Mas o que Jesus está dizendo para eles? Eu conheço a tribulação de vocês. Eu conheço não apenas a tribulação, mas eu estou vendo a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Eu estou vendo que eles estão inventando mentiras sobre vocês, né? Então, irmãos, nós podemos aprender alguma coisa com isso. Nós às vezes passamos algumas lutas na vida da gente e parece que às vezes não tem ninguém enxergando, mas Deus está vendo qualquer tipo de injustiça que você enfrente, qualquer tipo de perseguição que você enfrente. Os olhos do Senhor estão sobre todos, bons e não bons, justos e injustos, sondando o coração de cada um. E no tempo oportuno, quem vai agir é Ele próprio, é o próprio Deus. Então aquele tipo de música que às vezes até algumas igrejas tocam, músicas como, por exemplo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender, não cabe para nós cristãos, porque nós não temos que nutrir em nós um sentimento vingativo. Jesus ensinou para a gente no Sermão da Montanha que quando tiver alguém nos perseguindo, nós devemos orar por essas pessoas.
mal de você, fala bem dela. Né? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque Jesus está dizendo, eu conheço a tribulação, eu conheço a blasfêmia, eu sei o que estão dizendo de você. E na hora do Senhor, Ele entra com a providência dele e modifica todo esse quadro. Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, chega até a dizer para eles, gente, não se preocupem, porque a vingança pertence a Deus. Então está cheio de crente querendo se vingar, cheio de cristão querendo, né, tomar a sua própria decisão, a sua própria atitude, quando nós deveríamos colocar apenas na mão do Senhor e descansar. E é isso que o Senhor está falando para esse povo. Gente, fiquem tranquilos, porque eu estou vendo a tribulação de vocês, eu estou vendo a perseguição, eu estou vendo a blasfêmia desses aí que se dizem judeus e não são judeus coisa nenhuma. Até no final do versículo 9, Jesus diz o quê? Ao invés de verdadeiros judeus, o que eles são? Sinagoga de Satanás. Aí eu quero aproveitar, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ler primeiro aqui o capítulo 2 versículos, versículo 28 e o versículo 29. E são textos que mostram quem é o verdadeiro Israel de Deus. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então Paulo está escrevendo aos Romanos aqui, explicando, gente, o verdadeiro judeu, o verdadeiro eleito de Deus, não é essa pessoa que fez aí, né, a sua circuncisão externa, que foi lá e fez um sinal externo. Não, o verdadeiro judeu, o verdadeiro eleito de Deus, essa circuncisão é interior, é lá dentro, é no coração. E aqui, por que Paulo está falando isso? Porque essa igreja estava enfrentando aqui um conflito, uma tensão muito grande entre os judeus que se converteram ao cristianismo e pessoas que não eram judias, eram de outras nacionalidades, que eram os gentios, né? E se convertem ao cristianismo também. E aí, como o judeu tinha essa rixa com o gentio e não queria que o gentio ficasse na mesma igreja dele, no mesmo lugar de reunião, Paulo está escrevendo para eles que todo mundo é igual, que não tem esse negócio de um superior, de um melhor do que o outro, né? E dentro desse contexto ele está mostrando o verdadeiro judeu. Ele está falando para o judeu aqui agora. Você é judeu, o verdadeiro judeu não é esse aí que fez circuncisão externa. O verdadeiro judeu é aquele que fez circuncisão do coração. Deus está preocupado com essa pessoa que nasceu de novo, né, que mudou por dentro. Lembra quando Jesus encontra com aquele homem chamado Nicodemos, em João capítulo 3? E aquele homem vem para Jesus e pergunta para ele o quê? Mestre, eu preciso saber como é que eu faço, né, para ser salvo e tal. E a dúvida dele tem a ver com isso. E Jesus diz assim para ele: Pai, você é um doutor da lei, és mestre de Israel, e não sabe dessas coisas? Pois, para ser salvo tem que nascer de novo. E aí ele fica lá naquela dúvida: como assim nascer de novo? Eu já sou velho, vou voltar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus fala para ele: não, você não entendeu ainda. Eu estou falando de alguém que está nascendo de novo, do Espírito, algo interior. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É o que Jesus explica para Nicodemos. E Paulo está tratando o mesmo assunto, está mostrando o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro escolhido de Deus, o verdadeiro eleito de Deus. Não é esse aí que tem sinal externo, é aquele que tem sinal interno. O verdadeiro cristão, trazendo isso para a nossa realidade agora, não é aquele, gente, que tem carteirinha de membro de igreja. Não é aquele que foi meramente batizado nas águas. O verdadeiro cristão é aquele que nasceu de novo lá dentro de si, e que agora é uma nova criatura, que nasceu dentro. E esse novo nascimento leva essa pessoa a ter atitudes diferentes, como o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, né? Então isso aí é o que é de fato o verdadeiro eleito, o verdadeiro escolhido, o verdadeiro judeu, o verdadeiro povo do Senhor, né? Uma última passagem aqui que vai falar sobre isso, ainda em Romanos, está no capítulo 9. Se você quiser ir passando umas páginas comigo, Romanos 9, versículo 6, onde ele diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, né? Olha aqui, aqui o apóstolo Paulo está tratando de algo que nós chamamos de eleição corporativa. Nós acreditamos que Deus escolheu quem, gente? Pessoas, indivíduos para ser salvos? Não. Nós acreditamos que Deus escolheu um organismo, um
foram ultra rebeldes, que foram até tragadas pela terra, lembra? Então nem todo mundo que nasce judeu, que nasce em Israel é judeu, é salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 9,6. Agora, traz isso para a nossa realidade agora, como cristãos, eleitos do Senhor. Esse novo organismo agora que Deus amplia a sua aliança. Qual é o povo da nova aliança? A igreja. E na igreja, todo mundo que está na igreja é visível. Todo mundo que faz parte, né, dessa igreja que nós participamos, comunhão física. Todo mundo que está aqui é salvo. Todo mundo que participa das reuniões culticas são salvos. Nem todas. Então o que Paulo está tratando aqui, mais uma vez, é a mesma coisa. Essa eleição corporativa. Deus elegeu a igreja, mas dentro dessa igreja existe joio e existe trigo. Qual deles você é? Aqui no mesmo texto de Romanos 9, ele vai trabalhar também uma outra linguagem interessante. Ele diz que existem vasos de honra e vasos de desonra numa mesma casa, numa mesma igreja. Que tipo de vaso é você? De honra ou de desonra? O vaso de honra naquela época eram vasos como esse aqui, por exemplo, né, para colocar uma flor, para um adorno, para um enfeite. E o vaso de desonra? Naquela época já existia, né, como se fosse hoje. Aí, desculpe a minha expressão aqui, meio um pouco mais vulgar no culto, mas era um vaso sanitário. Né? Vaso de honra e de desonra. Que tipo de vaso nós somos perante o Senhor? Pois não é aquela pessoa que tem a carteirinha do membro, não é aquela pessoa que batizou nas águas, que tem a sua salvação garantida por isso, não. A salvação é garantida porque nós nascemos de novo. Se você nasceu de novo, você é um vaso de honra. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Se você nasceu de novo, você é um servo do Senhor. Ok? E aí o que Deus está fazendo aqui então em Apocalipse 2, na pessoa de Jesus? Ele está mostrando para essa igreja que aquele pessoal que perseguia eles não era crente coisa nenhuma. Eles se diziam judeus, eles se autoproclamavam o povo eleito de Deus, mas na prática eles eram sinagoga de Satanás, porque estavam perseguindo o povo do Senhor. Né? E aí Jesus está dando aqui uma palavra de consolo, de conforto para essa igreja. Eles podem ficar tranquilos, porque Ele está vendo, e Ele vai agir de maneira preventiva, de maneira atuante. Ele vai intervir na situação desse povo. Ele está no controle daquela igreja. Lembra da igreja da semana passada? Quando ele fala, tenho as 7 estrelas na minha mão. Lembra? Ter as 7 estrelas na mão tem a ver com ter os 7 pastores na mão, né? Tem as lideranças todas na sua mão. E lembra o que eu disse? O verbo ter, no grego, o que significa? Que é como se a gente estivesse segurando uma bolinha de gude. Então Deus tem as igrejas na mão também. Deus tem o seu povo na sua mão. Né? Então Ele tem cada uma das nossas vidas na sua mão. Então nós podemos ficar tranquilos. Porque mesmo que estejamos enfrentando adversidades tremendas e grandes, Deus está no controle da minha e da sua vida. Amém? O que ele diz aqui ainda então? Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que interessante isso daqui. Aquela igreja, ela era composta por muitas pessoas pobres. A maioria dos membros dessa igreja eram pobres. E pobres em que sentido? Vou explicar aqui para vocês. Existem 2 palavras no grego para pobre, para você ter ideia. Quais são elas? Penia e toquia. A primeira palavra, ela envolve aquelas pessoas que têm uma condição de vida nada abastada, não são pessoas ricas, são pessoas simples, humildes, pobres, mas que têm o básico. Isso é penia. A maioria de nós aqui talvez se enquadre aqui, penia. E qual é a outra palavra? A outra palavra é toquia, que já significa aquelas pessoas que não têm nem o básico, são aquelas pessoas que estão na miséria. E Jesus está dizendo para elas aqui o seguinte: conheço a sua toquia, conheço a sua pobreza, né, no estado de miserabilidade, conheço a pobreza extrema de vocês. Muita gente aqui era escravo nessa época, e por serem escravos não tinham posse de nada. E Jesus está dizendo: vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Vocês são pobres materialmente, mas espiritualmente vocês têm uma riqueza muito grande. E quando não eram pessoas escravas nessa igreja, muitas delas eram pessoas
põe você para fora de casa, confisca a sua casa, confisca os bens que você possui. Então, por isso que essa igreja é pobre, gente. Imagina o tamanho da perseguição e realmente da adversidade que esses irmãos enfrentavam. Agora dá para entender por que Jesus está dizendo: conheço a tua tribulação. Por isso que ele está dizendo: esse povo judeu que está perseguindo vocês, se dizem judeu, mas isso aí é sinagoga de Satanás. Eles eram os primeiros a ir lá dar queixa e falar: ó, do lado da minha casa tem um crente, tem um cristão. Aí o governo ia lá e confiscava os bens daquela pessoa. Mas o que Jesus está dizendo para aquela igreja, confortando eles? Vocês são pobres, conheçam a pobreza de vocês, mas na realidade vocês não são pobres, vocês são ricos, porque vocês têm a verdadeira riqueza, vocês têm a riqueza que de fato é necessária. Se você for comigo aí no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, Sermão da Montanha, versículos 19 e 20, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então Jesus ali está explicando que o verdadeiro tesouro, gente, não está aqui nesse mundo. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que a gente tem de comer, beber, vestir, comprar, quando na verdade nós deveríamos estar mais preocupados com o verdadeiro tesouro. Porque olha, nesse mundo a gente até pode comprar alguma coisa, não é pecado, você pode até ter um bom emprego, pode até ter um padrão de vida maior e melhor, não é pecado isso. Mas lembre-se sempre que o principal não são as riquezas desse mundo, mas as riquezas celestes. Porque lá na riqueza celestial o ladrão entra e rouba. Na riqueza celeste, ferrugem não corrói e a traça também não come. Então, se nós ajuntarmos tesouro no céu, orando, buscando a presença de Deus, numa vida de piedade, não há ninguém que possa roubar esse tesouro de você. E esse é o verdadeiro tesouro que a igreja de Esmirna tinha, que nós também podemos ter. Amém? Jesus então fala para essa igreja: conhece o sofrimento, conhece a perseguição, conhece a tribulação, conhece o que eles estão enfrentando, e agora sim começa a fazer sentido a maneira como Jesus se apresenta para essa igreja. Mas antes de eu dizer ainda sobre a apresentação dele, veja o versículo 10 aí: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ainda vou parar por aqui, depois eu continuo o texto. Jesus já está até alertando aqueles irmãos, dizendo: olha gente, vocês estão passando provação, eu conheço a provação de vocês, mas a perseguição que vocês estão enfrentando vai ser acentuada. Vocês vão passar por tribulação ainda maior do que o que vocês já estão enfrentando até aqui. Mas ele está dizendo: olha, fiquem firmes, essa tribulação é temporária. Ele até diz aqui numa linguagem simbólica, ele diz assim: tereis tribulação de 10 dias. Há tempo. Isso é motivo para nós nos alegrarmos. Sabe por quê? Porque todo deserto que nós enfrentamos tem início, mas também tem fim. Toda tribulação que a gente enfrenta, pode ser que você está no meio dela, mas saiba, tem um final. E uma hora vai acabar isso aí. E acaba essa, daqui a pouco vem outra. Mas quando vir a outra, tenha em mente, lembre-se que o Senhor está presente contigo na tribulação. Foi ele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente conosco, está passando conosco no meio da tribulação. E lembre-se que essa próxima tribulação também tem os seus dias contados, vai terminar. Então tenha isso em mente, sabendo que Deus está no controle da tua vida. O que mais ele diz aqui então? No final do verso 10, orientando essa igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, na linguagem de Jesus aqui, não significa exatamente: vai ser fiel até o dia que você morrer. Se tiver com 80 anos e morrer, eu vou te dar a coroa da vida que você foi fiel. Não é esse o sentido. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: seja fiel, ainda que isso custe a tua vida, ainda que o preço da fidelidade seja a morte. É esse o sentido que ele está dizendo para essa igreja. E aí, tem muito a ver com a nossa fidelidade hoje também. Nós não enfrentamos o mesmo nível de perseguição que aquela igreja enfrentava, mas nós enfrentamos as nossas perseguições. Nós também somos colocados à prova, e talvez não é necessariamente a morte, o risco de vida, no nosso contexto aqui no Brasil, mas muitas vezes nós somos colocados
mesmo que custe o emprego, mesmo que custe alguma outra coisa de benefício que nós temos, né? Vale muito mais a pena a gente dormir com a nossa cabeça no travesseiro tranquilo, né? Sabendo que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, do que a gente se corromper com os padrões e valores desse mundo. Então essa igreja é uma igreja altamente perseguida, como nós estamos vendo aqui no decorrer dessa mensagem. Nós não enfrentamos o mesmo nível de perseguição, mas aí para fora, em outros países, nós temos pessoas que têm morrido pelo Evangelho, pessoas que têm dado a sua vida pelo Evangelho. Tem um vídeo que eu não trouxe para passar aqui, mas um vídeo de um local na África, onde uma senhora de mais ou menos uns 80 anos de idade, pelo menos que aparenta, né, no vídeo, não sei a idade dela, mas aparenta ter em torno dessa idade, crente, está sendo massacrada por ser cristã. E sabe o que o pessoal está fazendo? Um monte de gente, né, adulto, seus 30 anos, corre, toma um impulso, dá um chute na mulher, derruba a senhora no chão, pega pedaço de pau, bate na cabeça dela. Até que nesse vídeo eles queimam essa senhora viva. E ela morre dessa maneira por quê? Porque está ali sendo fiel, ainda que custe sua própria vida. Então lá fora a gente vai falar de muitos casos assim, gente. E nós temos que aprender a valorizar aquilo que nós temos no Brasil de liberdade. Há um caso de um missionário que fez trabalho na região lá da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país, não sei se você já ouviu falar da missão Portas Abertas, né, que é um trabalho voltado realmente para missões transculturais. E eles fazem todo ano um catálogo de qual é o índice, né, dos países mais perigosos, mais perseguem os cristãos. E a Coreia do Norte está lá no topo, é o primeiro. É o mais perigoso, né, nesse sentido. E um missionário estava contando que um certo homem que trabalhava numa empresa, queria trabalhar como missionário, e ele conseguiu um visto para ir lá fazer um trabalho profissional. Ele entra no país, tem um monte de gente também observando, seguindo ele, para ver o que ele está fazendo. Ele consegue dar uma escapulida, foge, né, do pessoal lá que ficava vigiando e vai até uma aldeia pregar o Evangelho. Quando ele chega nessa aldeia, ele encontra então ali algumas pessoas, e um daqueles homens corre com ele para dentro da sua casa, e ele fala: se você ficar aqui, eles vão te matar. Cristão aqui é perseguido, é morto na hora. Ele entra então na casa daquela família, e na medida que ele está ali conversando com aquela família, a pessoa, né, da Coreia do Norte, crente já, que encontra com ele, fala assim: olha, você trouxe uma Bíblia aí? Você tem uma Bíblia? Porque aqui a gente só tem alguns pedacinhos de Bíblia, não dá para ler as Escrituras. Eu trouxe, eu tenho uma Bíblia completa, está aqui. E aí na hora que ele traz aquela Bíblia completa, ele chora, derrama lágrimas. E às vezes a gente aqui, gente, tem tanto tipo de Bíblia. Lá na minha casa deve ter umas 5 tipos de Bíblia de estudo, né? E às vezes a gente não dá valor, a gente não lê. E essas pessoas estão sedentas, famintas, querendo ler a palavra de Deus, e não tem condições, porque a Bíblia não pode chegar lá, é proibida, só chega de maneira contrabandeada. E esse homem, quando viu a Bíblia, chorou, lacrimejou. Aí ele olhou para aquele missionário e falou assim: eu posso te pedir uma coisa? E o missionário pensou consigo, né? Vai me pedir dinheiro. Já botou a mão no bolso e ficou esperando. Vou dar um dinheiro para esse irmão para ajudar ele. Pois não, pode falar. E quando ele foi dizer o que ele queria, ele não pensou em dinheiro. Ele falou: olha, uma coisa que eu queria aqui era poder ser batizado. Porque nós não temos ninguém aqui que lidera a gente nesse local. Será que você podia me batizar? Aí aquele homem, surpreso, né, com aquele pedido, pediu para trazer uma bacia lá, batizou ele ali na casa dele. Logo depois, ele falou assim: eu queria fazer ainda um segundo pedido. Posso fazer? Aí ele pensou: agora ele vai pedir dinheiro. Aí botou a mão no paletó de novo: já vou separar o dinheiro aqui. De repente aquele homem falou assim: olha, eu estou separando o meu dízimo aqui há muito tempo, mas não tem igreja, não tem lugar para entregar. Eu queria entregar para você. Olha a situação, ele pensando que ia tirar dinheiro para dar para o homem estava devolvendo o dízimo dele. E naquele momento esse missionário chorou, ficou em prantos, porque ele percebeu quantas coisas que aqueles irmãos valorizavam, e que a gente, numa cultura ocidental, está livre, tem liberdade e não valoriza. Não é? Então é uma coisa para a gente pensar, gente. Essa igreja que é altamente perseguida, nós não somos perseguidos assim. Nós podemos ler a Bíblia a todo momento, nós podemos evangelizar em praça pública, podemos evangelizar em vários locais. Então que a gente possa valorizar a liberdade que nós gozamos aqui no nosso país, na nossa cidade. Né? Bem, uma vez que a gente entendeu aqui o alto nível de perseguição que essa igreja enfrentava, até antes de eu passar aqui para a apresentação de Jesus e cruz
pena comentar com vocês de uma outra pessoa dessa mesma cidade, Esmirna, que foi morta, que foi martirizada. Um homem chamado Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Ele já, numa idade mais avançada, por volta aí do ano 155, na verdade esse é o ano exato em que ele vai ser martirizado. Esse homem é levado à força pelas autoridades romanas, e eles começam a colocar esse homem à prova, dizendo: você tem que blasfemar o nome de Jesus, nega esse teu Jesus aí, fala mal dele, deixa ele para trás. Mas sabe qual foi a resposta desse homem? Ele disse assim: olha, servi a Cristo 86 anos e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra aquele que me salvou, contra o rei que me salvou? Foram as palavras desse homem aqui no ano 155. Resultado, ele foi colocado no madeiro e atearam fogo nele e morreu queimado. Tem até um livro que fala do martírio de Policarpo, que conta que enquanto atearam fogo nele, o fogo estava ali do lado de fora dele, mas não queimava, sabe? Ao ponto do pessoal ter que pegar lá uma espada e matar ele, traspassando, para ver se dessa forma então ele morria de fato. Mas olha aí, um homem aos 86 anos de idade, sendo colocado na pressão, o pessoal dizendo: vamos lançar você na cova dos leões para você morrer. Ele falou: pode me lançar, não vou negar Jesus não. Nós vamos colocar você no fogo então, pode me colocar no fogo. E ele não negou o Senhor Jesus aos 86 anos de idade. É algo que nós podemos refletir. Às vezes, muitos de nós, numa cultura ocidental, sem perseguição, nós negamos Jesus por coisa muito menor, por coisa muito mais simples. Então que isso sirva para a nossa reflexão, para que nós possamos de fato servir de uma maneira agradável ao nosso Deus. Como é que Jesus se apresenta para essa igreja então? Agora sim, eu vou voltar lá para você entender por que Jesus se apresenta daquela maneira. Veja aí no versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então Jesus se apresenta como sendo aquele que é o primeiro e o último. Ele faz uma citação aqui de uma profecia lá de Isaías, mostrando que ele é de fato essa pessoa, que é o autor, consumador de todas as coisas que estão ao nosso redor. Ele é Deus que está no controle de tudo, o primeiro e o último. Ele é o criador de todas as coisas. É o sentido que Jesus quer trazer para essa igreja. Isso aqui para quê? Para confortá-los, no sentido de mostrar que Ele está no controle da vida deles, mesmo que eles estejam passando aquelas tribulações. Deus está no controle. Mas o que eu gosto aqui nesse mesmo versículo é que Jesus diz ainda para eles: sou aquele que esteve morto e tornou a viver. É uma igreja que está sendo perseguida, é uma igreja que tem gente morrendo, é uma igreja que tem gente sendo martirizada. E Jesus agora diz para eles assim: olha, eu sou aquele que morreu, eu me identifico com vocês na morte, eu morri também, eu também fui perseguido, também me lançaram lá na madeira, numa cruz, eu fui traspassado por lança, eu fui humilhado, sofri pressão psicológica, tentaram fazer de tudo para eu também negar, mas eu fui até o fim, morri, mas não permaneci morto, eu venci a morte. Eu estive morto, mas tornei a viver. Quando Jesus diz isso para eles, é um alívio, porque Jesus está querendo dizer para eles o seguinte: gente, a morte de vocês é temporal. Não lembra de um momento em que Jesus estava dizendo para os discípulos: não temam aqueles que podem lançar vocês, apenas matar o corpo físico, temam aquele que pode matar o corpo físico e lançar no inferno. Esse Jesus que pode cuidar não apenas do nosso corpo físico, mas da nossa eternidade. É isso que ele está dizendo: eu venci a morte e vou abençoar vocês também. Vocês não vão ficar mortos, vocês também vão ressuscitar. Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, capítulo 15, dizendo que Jesus é a primícia dos que dormem, é aquele primeiro que morreu e ressuscitou. E isso traz para a gente a confiança de que, como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados com ele em glória um dia. E aí agora Jesus passa para a sua promessa para essa igreja. Versículo de número 11 agora, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte aqui é a condenação eterna, o inferno. Ele não está falando de aniquilacionismo, a pessoa vai
separação, de alienação. Qual é a primeira morte? A morte física que terminou essa vida. Mas aquela pessoa que vencer, que permanecer firme, ainda que custe a vida, ainda que venha a morte, como ele está falando aqui para essa igreja, essa pessoa, ainda que morra aqui nesse mundo, não vai experimentar a segunda morte. Ela vai ser ressuscitada em glória, vai gozar com Cristo em toda a eternidade, e vai receber a sua coroa. Aleluia. Então nós podemos também receber essa mesma promessa, crendo que no tempo oportuno todo o sofrimento desse mundo, dessa vida, vai acabar, e nós também estaremos gozando com Ele por toda a eternidade. Glória a Deus. Amém? Eu quero terminar nosso culto dessa noite convidando você a orar comigo. Pedir para separar um louvor ali. Esse louvor é muito conhecido de todos nós. Um louvor que fala sobre Deus nos usar. Nós estamos num país, estamos numa cidade e tem liberdade. Ninguém vai te prender porque você está pregando o Evangelho, né? Ninguém vai te prender porque você está falando de Jesus. Então nós temos essa liberdade. Nós temos a Bíblia em casa, podemos ler com tranquilidade, podemos ler ela todinha. E dentro disso, meu clamor é para que o Senhor use a nossa vida, para que nós possamos ser instrumentos dele, onde quer que a gente passe. Para que o conhecimento dessa palavra não seja só um conhecimento, eu sei, eu conheço, eu entendo, não. Isso aí não adianta. Tem que ser um conhecimento transformador. Transforma a minha vida e me leva também a querer ver esse mundo transformado. Me leva também a querer ver pessoas se rendendo a Jesus. Não foi boa a sua experiência de conversão? Lembra lá quando você se converteu? Lembra? Não foi uma coisa gostosa? Eu lembro até hoje, quando eu estava no culto entregando a minha vida para Jesus. O meu pai não conversava comigo, meu irmão não conversava comigo. Eu já estava 3 anos sem conversar com meu pai, 3 anos e meio sem conversar com um dos meus irmãos. Começando a ir na igreja, minha família toda estava indo na igreja. Fui em 2, 3 cultos. Depois, um dia eu resolvi num culto perto da casa do meu pai. Tinha um senhorzinho lá que estava dirigindo um culto, um pastor, de uns 70 e poucos, 80 e poucos anos. Não falava bem o português, não falava, usava a dentadura, de vez em quando queria pregar, a dentadura caía aí. E os jovens da igreja riam dele. Mas um dia naquele culto ele pregou com poder, com graça, com unção. E aquela palavra tocou no meu coração. E ele fez o apelo para quem queria receber Jesus naquela noite. Um culto de quinta-feira, como esse. Na casa dele, uma casa simples, humilde, que não tinha nem piso, chão batido. E quando ele fez aquele apelo, eu falei: eu quero esse Jesus. Fui lá na frente, fui orar por mim. E o meu pai e o meu irmão, que não estavam conversando comigo, na verdade eu não estava conversando com eles, vieram me abraçar em pranto, chorando, emocionados, porque eu estava entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Lembra da sua experiência, como é que foi? Tenho certeza que foi algo bom, bonito, mas eu quero que outras pessoas experimentem também essa nova vida, essa mudança. E para isso, Deus nos